a gente vai ter que primeiro saber o que é um desconforto respiratório no bebê. E uma das coisas que a gente avalia é a frequência respiratória do bebê. E a gente verifica se ele está taquipneico, né? O que seria a taquipneia no recém-nascido? Seria uma frequência respiratória maior do que 60 incursões por minuto. É importante que vocês contem essa frequência respiratória durante 1 minuto, porque o padrão respiratório do bebê, às vezes ele modifica durante 1 minuto. Às vezes ele é mais lentinho, aí ele faz solta. E às vezes ele respira mais rápido. Quando a gente conta em 1 minuto, a gente verifica às vezes que não está maior do que 60. Mas se eu pegar um momento que ele está respirando rápido, e contar assim 10 segundos e multiplicar por 6, aí pode ser que eu dê um diagnóstico errado de uma taquipneia. Então, taquipneia é quando eu conto em 1 minuto a respiração, a frequência respiratória do bebê e ela se apresenta acima de 60. Além disso, eu tenho que ver se o bebê não está em apneia. E aí a gente precisa conhecer o conceito de apneia no recém-nascido. A apneia no recém-nascido é quando ele tem uma pausa respiratória por mais de 20 segundos, ou quando ele tem uma pausa menor do que 20 segundos, mas ele tem outras repercussões, como, por exemplo, a cianose, tá? Essa respiração periódica é quando ele começa a fazer pausas respiratórias, ele não consegue manter um padrão adequado. Então, também seria uma alteração desse padrão respiratório. Além disso, a gente vai avaliar se tem algum tipo de trabalho respiratório durante essa respiração. E aí a gente tem o batimento de asas de nariz, que é quando a gente vê essas asinhas aqui do nariz abrindo e fechando. Hoje mesmo eu recebi um vídeo de um paciente, só que ele não era recém-nascido, ele já era uma criancinha maior, uma criancinha de 5 meses. A mãe me mandou, achava que a criança estava desconfortável, estava com muito catarro. Aí ela me mandou e na hora eu vi, lá estava o batimento de asa de nariz. Aí eu já orientei ela. O gemido expiratório, né, que seria aquele né, do bebê. O head bob é quando ele faz o movimento com a cabeça para tentar respirar. As retrações torácicas, podendo ser elas intercostal, subcostal, parasternal e external. E a gente avalia a cor do bebê. A gente vê se ele está corado, ou seja, rosado. E a cianose, que seria uma coloração arroxeada, podendo ela ser periférica, quando a gente avalia ali na pontinha dos dedos, ou central, quando a boquinha do bebê está arroxeada, ou o tórax dele, tá? A gente tem o boletim de Silverman Anderson, que ele vai classificar o nível de desconforto respiratório. Como vocês podem ver, a gente tem 5 variáveis, né, que a gente avalia, que são retrações, né, superior, inferior, retração do tifoide, batimento de asa de nariz e o gemido expiratório. E cada um deles, eles podem receber a pontuação de 0 a 2. Sendo que se for 0, o bebê não tem desconforto respiratório. Se ela for menor do que 5, a gente vai ter um desconforto classificado como leve. E maior do que 5 até 10, quanto maior a pontuação nesse boletim, mais grave o desconforto que esse paciente apresenta. E a gente tem alguns sinais, assim, que acende um alerta para a gente que esse bebê não está bem. Ele precisa ser assistido imediatamente. Quais são eles? Quando o bebê tem algum tipo de obstrução das vias aéreas, e aí ele pode evoluir com gasping, que é como se, muitos lugares relatam como se fosse o último suspiro, que é aquele... Tá? Sufocação, o estridor, falências respiratórias, aí entra a apneia novamente, que a gente já falou o conceito. Esforço respiratório débil, ou seja, ele não consegue manter uma respiração, mesmo ele utilizando de musculaturas acessórias. A gente tem a bradicardia, lembrando que a bradicardia no recém-nascido é quando eu tenho uma frequência cardíaca menor do que 100. Hipotensão arterial, aí hipotensão arterial, a gente tem uma tabela que a gente olha de acordo com a idade gestacional do bebê para dizer qual é a pressão adequada para ele, mas a gente tem um macetinho à beira-leito
funciona mais ou menos assim, a pressão arterial média, ela é em torno da idade gestacional do bebê. Ou seja, o bebê nasceu com 40 semanas, a pressão arterial média dele mínima tem que ser 40. Abaixo disso, ele estaria hipotenso. O bebê nasceu com 32 semanas, então a pressão arterial média dele tem que ser acima de 32. E se estiver abaixo, então é considerado hipotensão. Essa é uma regrinha prática que a gente utiliza muito beira-leito na neonatologia. Mas claro que tem a pressão sistólica, a pressão diastólica, que vocês também podem estar consultando, só que isso não tem como a gente decorar, porque varia muito, dependendo da idade gestacional. Então, a gente utiliza tabelas, tá? Má perfusão periférica, aí a gente tem o tempo de enchimento capilar para avaliar. Lembrando que no adulto a gente vê o tempo de enchimento capilar no dedinho. Na criança, a gente vê com a mão da criança, a gente fecha a mão, conta até 15, depois abre, vê a perfusão na palma. E no recém-nascido, a gente faz uma leve compressão no externo e solta e conta, 1001, 1002, 1003, para ver a perfusão, né? Quantos segundos ela está acontecendo. E a gente tem outros sinais, como a cianose, que a gente já falou também o que é, palidez e a hipoxemia. Aqui eu coloquei um vídeo para vocês verem um desconforto respiratório. Então, aqui nesse vídeo, a gente percebe que o bebê está bem desconfortável, né? A gente percebe que ele está com incursões aceleradas. É claro que o vídeo aqui ele não tem, né? Quando a gente vai ver, ele só tem 12 segundos, certo? Como a gente comentou ainda há pouco, seria contar em 60. Mas a gente vê que está acelerada a respiração e a gente também vê a presença das tiragens. Não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver na prática, mas se não, tem aqui um vídeo exemplificando o que seriam as tiragens, né? E aí a gente vai para as causas dos distúrbios respiratórios no recém-nascidos. Eles podem ser de diversas causas, né? Pode ser de origem pulmonar, pode ser de origem de vias aéreas, né? Obstrução das vias aéreas, pode ser de origem cardíacas, neurológicas, metabólicas e cirúrgicas. Então, é uma gama muito grande, essa aula é enorme na realidade. E aqui tem um esqueminha, né, para a gente ver o tanto de patologia que pode estar levando a esse desconforto respiratório, esse distúrbio respiratório no recém-nascido. Então, de vias aéreas, a gente tem obstrução nasal, seja por secreção, seja por corpo estranho, atresia de coanas, traqueomalácia, broncomalácia e anel vascular. De origens respiratórias, a gente tem a taquipneia do recém-nascido, a síndrome do desconforto respiratório, pneumonia, síndrome de aspiração meconial, escape de ar, malformações. De metabolismo, a gente tem acidose, hipoglicemia, hipotermia e infecção. Cardiovasculares, a gente tem hipovolemia, anemia, polistemia, cardiopatias e aqui a gente tem hipertensão pulmonar. E neurovasculares, a gente tem edema cerebral, hemorragia cerebral, uso de drogas, transtornos musculares, lesão no nervo frênico e lesão na medula. Isso são algumas causas. E aqui nem estão as causas cirúrgicas, né? As causas cirúrgicas também entram como um diagnóstico diferencial. E aqui eu coloquei alguns raios-x que a gente pode estar percebendo, né? Que podem estar levando a esse desconforto respiratório, esse distúrbio respiratório. E eu fiz questão de colocar esse daqui embaixo, que é justamente uma causa cirúrgica, onde a gente tem uma hérnia diafragmática, que a gente vê o intestino do paciente saindo da cavidade abdominal para a cavidade torácica. Então, nessa patologia, em geral, como eu tenho uma comunicação, já que esse diafragma está descontinuado, eu posso ter a passagem dos órgãos da cavidade abdominal para a cavidade torácica. Então, eles ocupam a cavidade torácica e eles não deixam esse pulmão se desenvolver adequadamente.
Então, normalmente eu tenho um pulmão hipoplásico e por isso o paciente apresenta um distúrbio respiratório, um desconforto respiratório. Então, são muitas patologias que podem estar levando a um desconforto respiratório, a um distúrbio respiratório, né? E no raio-x, como vocês podem ver, eu tenho várias características. Eu tenho infiltrados pulmonares bilaterais com atelectasias, eu tenho pulmões pouco desenvolvidos, hipoplásicos, eu tenho infiltrados grosseiros, né, com atelectasia. Eu tenho aqui um padrão em que o pulmão está com uma retificação dos arcos costais, ele está hiperinsuflado, ele tem aprisionamento de ar, né? Então, assim, são muitas características que a gente tem no raio-x, dependendo da patologia. E aí eu selecionei algumas para a gente estar conversando hoje, né? A gente vai conversar sobre síndrome do desconforto respiratório, taquipneia transitória do recém-nascido, síndrome de aspiração meconial e pneumonia, que são patologias mais frequentes e corriqueiras na neonatologia. Então, dando início à síndrome do desconforto respiratório, antes era chamado de doença da membrana hialina, não sei se vocês já leram essa terminologia, tá? Então, a respeito dessa patologia, o que a gente tem que ter em mente? A maior transição, não só dela, né, mas da taquipneia também transitória do recém-nascido, a maior transição que a gente tem na nossa vida é quando a gente sai da barriga da nossa mãe, né? É quando a gente nasce. É a mudança que mais abrupta que a gente vai ter durante a nossa vida. E a gente precisa fazer isso de maneira mais respeitosa possível, para esse período de adaptação do bebê ser adequado. Então, quando o bebezinho nasce, o pulmãozinho dele, dentro da barriga da mãe, ele é cheio de líquido. Não sei se todos já tinham essa informação. E quando ele nasce, esse líquido ele vai sendo substituído por ar. Vai começar a entrar ar, tá? Então, assim, o que acontece? O bebê nasceu, ele vai começar as fases de inspiração e expiração. Quando ele expira inicialmente, né, eu vou ter a movimentação desse líquido que estava lá no meu alvéolo. Então, esse líquido, ele precisa sair para que o gás consiga entrar para depois haver a troca, tá? Então, o objetivo inicial é sair o líquido, remover esse líquido. Então, isso acontece na expiração. Tem o extravasamento de líquido, que vai para o linfático, ou então volta para o alvéolo, para ser eliminado na respiração, tá? Quando eu faço a inspiração, essa pressão do interstício cai para que o ar consiga entrar e, novamente, esse líquido consiga extravasar para que ele possa depois ser absorvido pelo vaso linfático. Durante as primeiras respirações, há a formação desse CRF, que é a capacidade residual funcional, que vai manter esse meu alvéolo aberto durante a respiração, tá? Principalmente a expiração. Então, aqui, durante as primeiras respirações, como eu falei, a gente tem o líquido do pulmão saindo e o ar entrando. Então, com relação a essa patologia, a gente tem a formação do surfactante nos nossos alvéolos pulmonares. Esse surfactante, ele começa a ser produzido ainda na gravidez, lá por volta das 20 semanas, né? Ele começa a ganhar uma maior produção e ele atinge o seu pico com 34 semanas. Então, normalmente, quem é acometido por essa patologia são os bebês prematuros, que ainda não estão com a produção do surfactante adequada para ter nascido. E qual é a função desse surfactante, né? É manter a estabilidade do alvéolo, deixar ele aberto. Então, quando a gente expira, não há um colapsamento dos nossos alvéolos, porque tem um surfactante que está mantendo a estabilidade alveolar.
Como nessa patologia ele está em pequena quantidade, tem um aumento da tensão da superfície da força de retração elástica, que faz esse alvéolo ter uma instabilidade e colabar, certo? Sendo assim, ele vai diminuir a complacência pulmonar e também reduzir a capacidade residual funcional. Então, tem o colabamento desses alvéolos. Com a diminuição da relação ventilação-perfusão, vai ter um aumento do shunt intrapulmonar, que vai levar ao quadro de hipoxemia, né, que seria uma baixa do oxigênio, hipercapnia, um aumento do CO2 e uma acidose respiratória, tá? Acidose metabólica e respiratória. Isso vai levar a uma vasoconstrição com uma hipoperfusão pulmonar inicialmente, e posteriormente essa hipoperfusão vai atingir a todos os nossos órgãos, tá? Isso vai levar a um aumento da pressão nas artérias pulmonares e do shunt extrapulmonar por meio do canal arterial, que ainda está aberto ao nascimento, que normalmente se fecha nas primeiras horas de vida. O aumento da quantidade do líquido pulmonar, né, ele leva a uma maior permeabilidade da membrana alveolo-capilar e inativa o surfactante. Os fatores de riscos para essa patologia. Como eu falei, a prematuridade é o principal aqui. Mas, além disso, a gente tem também asfixia, sexo masculino, a mãe com diabetes, e esse detalhe é muito importante das mães com diabetes, porque observa-se que a qualidade do surfactante, tanto a quantidade quanto a qualidade do surfactante nessas mulheres, nos bebês dessas mulheres, ele está alterado. Então, às vezes, mesmo o bebê sendo termo, mas um termo precoce, ali por volta das 37 semanas, ele nasce e pode desenvolver a síndrome do desconforto respiratório por conta desse surfactante, tanto quantitativamente estar baixo, quanto qualitativamente estar alterado. Além disso, históricos de irmão que já tenha tido síndrome do desconforto respiratório, malformações ou alterações genéticas. Mas, assim, disparadamente é a prematuridade o carro-chefe dessa patologia, tá? O quadro clínico, normalmente ele inicia nas primeiras horas de vida, né, podendo iniciar logo ao nascimento mesmo, e ele vai evoluindo ele vai piorando caso você não dê nenhum tipo de assistência a esse recém-nascido. Então, a gente precisa identificar, suspeitar e atuar. E no raio-x desse paciente, a gente observa áreas de atelectasias e a gente observa infiltrado pulmonar fino, tá? Aqui tem um raio-x onde a gente pode estar observando áreas de atelectasia, infiltrados finos nesse raio-x, tá? Aqui, ó, em faixa, né, atelectasia, que a gente diz, aqui o pulmão bem infiltrado. E para a gente não correr o risco de ter essa patologia no nosso bebê. Então, antes do bebê nascer, a gente pode estar utilizando os glicocorticoides, mas eles não são indicados para todas as mulheres que estão gestantes. Eles são indicados apenas para aquelas que têm o risco de ter um parto prematuro. Então, por exemplo, no meu caso, o meu bebê com 32 semanas, ele começou a ficar ali com peso limítrofe, no percentil 10. Então, meu ginecologista conversou comigo, falou, Marina, vamos fazer o corticoide, porque pode ser que seu bebê venha a nascer prematuro. Graças a Deus ele não nasceu, mas existia um fator de risco para a prematuridade. Então, a gente faz o glicocorticoide nesses casos, tá? Sendo que a mãe precisa estar com 24 a 34 semanas. Lembram que a gente falou ainda há pouco? O pico da produção surfactante acontece ali por volta das 34 semanas. Então, é por isso que eu só faço até 34 semanas de gestação. E aí, a gente tem duas opções, a betametasona ou a dexametasona, tá? As duas têm bons resultados. O que muda é a quantidade que cada uma vai ser aplicada,
tá? Uma é de 12 em 12, a outra uma vez ao dia. Quando o bebê nasce, a gente tem que evitar a hipoxemia, ou seja, oferecer oxigênio adequadamente para esse bebê, tá? E não quer dizer oferecer muito oxigênio, quer dizer oferecer de maneira responsável e adequada. Porque quando eu ofereço muito oxigênio, isso também leva a malefícios no bebê, em especial os prematuros. Eles liberam radicais livres, né, essa quantidade enorme de oxigênio, pode inclusive levar a hemorragias cerebrais. Então, a gente não faz oxigênio em excesso. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o que seria uma quantidade de oxigênio adequada, como é que a gente monitoriza isso, que é através da saturação, tá? A gente também vai evitar a acidose metabólica, a gente vai otimizar o manejo hídrico desse paciente. Normalmente, quanto menor o bebê, o seu suporte hídrico, ele é maior, né? A gente tem as taxas hídricas que a gente calcula de acordo com a idade gestacional do bebê e de acordo com os dias de vida dele. A gente tenta reduzir as demandas metabólicas, ou seja, o esforço desse bebê. A gente tem uma política na UTI neonatal que a gente procura deixar os bebês quietinhos, então a gente tem a hora do soninho, onde ninguém mexe com ele, a não ser que ele esteja muito grave, que eu preciso fazer algum procedimento naquele momento. Mas se não, a gente deixa o bebê quietinho, tem a hora do soninho de manhã, tem o horário do soninho à tarde, a gente tenta manter a temperatura dele adequada, de 36,5 a 37,5, para evitar com que ele gaste, né, energia tentando manter, estabilizar essa temperatura, e aí a gente tem as isoletes, que eles ficam dentro, aquecidos, e quando ele já tem um nível de estabilidade hemodinâmica, a gente também pode estar colocando no colo dos pais para fazer o canguru, que é muito importante, cria vínculo, mantém temperatura do bebê, ajuda no ganho de peso, ajuda na amamentação, então o canguru é maravilhoso. A gente também tenta impedir os agravamentos das atelectasias e do edema pulmonar, e aqui a gente chama muita atenção, em especial a atelectasia, já que eu já tenho um fator de risco na fisiopatologia dessa doença, de ter pouco surfactante, então já tem um fator para atelectasiar, então meu suporte respiratório de oxigênio, ele precisa ser adequado, e daqui a pouco a gente também vai falar das modalidades desse suporte ventilatório. Minimizar as lesões pulmonares causadas pela ventilação, então a gente fala hoje em dia em uma ventilação mecânica gentil, ou seja, oferecer exatamente aquilo que o paciente está precisando, individualizar o cuidado, né, não é colocar o mesmo número de todos os parâmetros para todos os pacientes. A gente precisa ver o que é que aquele paciente precisa com aquela patologia e ir adequando a ventilação, tá? Aí a gente tem aqui a utilização do surfactante exógeno, né? Quando a gente vê que o paciente tem essa patologia com a clínica, a história, né, de nascimento desse bebê e com a radiografia, e a gente vê que apenas o suporte ventilatório não está sendo o suficiente, a gente pode lançar mão do surfactante exógeno. E os benefícios dele, ele aumenta a capacidade residual funcional devido à estabilização desses alvéolos, e ele faz, além disso, o recrutamento dos alvéolos que atelectasiaram. Então, ele ajuda nessas duas coisas. E isso daí vai favorecer uma maior superfície para as trocas gasosas, melhorar a ventilação, perfusão do paciente nos alvéolos, diminuir o shunt intrapulmonar e vai corrigir a hipoxemia em consequência a tudo isso que a gente falou. Ele vai, então, também
reduzir o suporte ventilatório, quando eu melhoro essas trocas gasosas e essa ventilação perfusão, eu vou começar a diminuir o meu suporte ventilatório, e aí entra novamente a ventilação gentil, que a gente acabou de citar, né? Ele está melhorando, eu vou reduzindo meus parâmetros, aumenta a complacência pulmonar e reduz as complicações dessa doença, e assim como a sua mortalidade. A administração desse surfactante, a gente tem 3 técnicas, né? Aquela convencional que a gente diz que é o paciente que já está entubado, em que a gente joga o surfactante por dentro do tubo. Então, a gente pode passar uma sonda dentro do tubo e aplicar o surfactante, depois tira a sondinha e conecta, de preferência, o CPAP, mas se você não tiver o CPAP disponível, você pode conectar o AMBU, tá? Essa técnica Ensure, o que ela diz pra gente? O paciente, ele tá no CPAP, ele tá numa ventilação não invasiva, a gente vai tirá-lo da ventilação não invasiva, vai entubá-lo, fazer o surfactante e depois vai extubar o paciente e voltar para a ventilação não invasiva. E a técnica LISA, que é a mais moderna, é a mais recente, a gente, ao invés de entubar o paciente com a cânula orotraqueal, a gente faz a laringoscopia, mas passa uma sonda na traqueia do bebê, faz a aplicação do surfactante e depois tira essa sondinha. É importante que ele esteja com uma outra sonda no estômago, né, para caso da sondinha ir para o estômago, a que você ia passar na via aérea, o surfactante vai sair pela sondinha do estômago, tá? A dose do surfactante, ela é feita de 100 a 200 por quilo, sendo que você pode repeti-la depois de 6 horas, até chegar na dose de 400. O que a gente observa na prática é que, normalmente, os bebês, eles melhoram, eles têm uma boa resposta ali na primeira dose, de 100 a 200. Quando a gente já está em 400, já é assim, ai meu Deus, pelo amor de Deus, melhora, 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 né? E os cuidados na aplicação desse surfactante, aplicar de maneira também, tentar não jogar tudo de uma vez, fazer ele paulatinamente, devagar, porque muitos lugares relatam que é como se fosse uma sensação de afogamento. A gente tem que tomar cuidado em ter lavado as mãos, utilizar material estéril, porque a gente vai estar abordando a via aérea desse paciente. E a gente tem que ter cuidado também com a pressão que a gente vai aplicar, seja ela pelo CPAP ou pelo AMBU, né, para não estar gerando barotraumas, não estar gerando volutraumas nesse paciente. Então, aqui o suporte ventilatório, que a gente pode estar lançando mão para esse bebê. Aqui a gente tem o ventilador mecânico manual, que a gente está utilizando na sala de parto, que é o Baby Puff, tá? Ele pode ser utilizado ali para a reanimação neonatal, mas ele também pode ser utilizado como CPAP na sala de parto. Normalmente, quando a gente estuda reanimação neonatal, a gente aprende o aperta, solta, solta, aperta, solta, solta, que é com o AMBU, né? E com a máscara. Aí, nesse caso, a gente usa a máscara, mas usa o Baby Puff. Então, é só um dedinho que a gente coloca aqui no aparelho e oclui, solta, solta, oclui, solta, solta, para fazer a ventilação adequada desse bebê, que a gente chama de ventilação com pressão positiva. É importante que na sala de parto a gente tenha um oxímetro, e todo bebê que precisa de suporte de oxigênio, esse oxímetro deve ser colocado no membro superior direito, onde a gente vê a saturação pré-ductal. E aí aqui a gente já tem níveis de saturações desejadas, né? Até 5 minutos de vida do bebê, eu preciso que essa minha saturação esteja entre 70% e 80%. Entre 5 e 10 minutos de vida, essa saturação deve estar entre 80% e 90%,
e acima de 10 minutos de vida, essa saturação tem que estar entre 85 e 95 para dizer que está adequada. E a quantidade de oxigênio que eu vou colocar nesse meu ventilador aqui para reanimação ou para o CPAP vai depender dessa minha saturação-alvo. Se ela estiver adequada, eu não preciso ficar aumentando a minha quantidade de oxigênio. Aqui a gente tem o material para intubação e aqui a gente tem o berço aquecido na sala de parto. Agora, nada disso surte efeito se eu não tiver um time preparado, onde eu tenho as funções distribuídas, uma equipe conectada e treinada. Então, aqui, só para lembrar as diretrizes brasileiras da reanimação, a gente já tem um manual mais recente, mas as recomendações são as mesmas. No bebê abaixo de 34 semanas, que normalmente são os que são acometidos por essa patologia, a gente tem o cuidado com a temperatura, que é muito importante. A sala de parto ela tem que estar com uma temperatura de 23 a 26 graus, né? A gente sempre pede para desligar o ar-condicionado quando o bebê já vai nascer, para deixar uma temperatura adequada. A fonte de calor radiante, que a gente mostrou ainda há pouco, aquele bercinho com a fonte. Os bebês que são abaixo de 34 semanas, a gente não seca ele com o pano, a gente coloca eles dentro de um saco plástico e coloca a dupla touca, onde eu coloco o saco plástico e a touquinha por cima. O colchão térmico não é uma prática muito utilizada aqui, mas ele pode ser utilizado em especial em bebês menores de 1.000 gramas, só tem que tomar cuidado para não queimar o bebê, e deixar a incubadora de transporte já pré-aquecida e adequada para depois transportar o bebê da sala de parto para a UTI. A monitorização, como a gente falou, com oxímetro, e eu também posso utilizar um monitor cardíaco, né, de 3 pontos. A ventilação com pressão positiva, de preferência com o uso do ventilador manual em T, né, ou baby puff. Se não der certo, aí a gente faz a intubação. A oxigenação, a gente utiliza um aparelhinho chamado blender, bem aqui, olha, a gente tem ele, em que ele faz a mistura do oxigênio com o ar comprimido e ele dá exatamente a FiO2 que eu quero para esse meu paciente. Então, ele pode dar FiO2 de 21, de 30, 40, 50 até 100%. Então, no bebê abaixo de 34 semanas, a gente inicia a reanimação com uma FiO2 de 0,3 ou 30%, e a gente vai aumentando de 20 em 20% a cada 30 segundos, quando a gente vai reavaliando e o bebê mantém uma frequência cardíaca baixa ou um padrão respiratório inadequado e a saturação dele está menor do que o que se espera para aquele minuto de vida do bebê, tá? Aqui a gente tem uma comparação, né? O porquê a gente começou a utilizar o baby puff na sala de parto. Aqui a gente tem o ambu com a máscara e aqui o baby puff com a máscara. No ambu, a gente só dá a pressão inspiratória e damos também FiO2. Quando a gente vai para o baby puff, além da pressão inspiratória e da FiO2, a gente também dá a PEP, que é a pressão inspiratória final, que é o que mantém aquele alvéolo aberto. Então, o que acontece? Quando eu ventilo com o ambu, o que acontece com o nosso alvéolo? Ele faz assim e depois ele tende a fechar. O que não deixa ele fechar é justamente o surfactante que está ali. Só que nessa patologia a gente tem pouco surfactante, não é isso? Então, o que acontece? O ambu, ele tende a abrir e depois não tem um surfactante adequado para manter esse alvéolo aberto. Então, ele tende a colabar. E aí formam as atelectasias que a gente falou ainda há pouco. Quando eu utilizo o baby puff, o que ele faz? Ele também faz a pressão inspiratória, só que quando ele vai fazer a expiração, ele vai fechar, só que ele tem o PEP, que é a pressão inspiratória final. Então, ele mantém ali aquele alvéolo aberto, tá? E aí evita as atelectasias e complicações.
A gente tem, então, suporte respiratório não invasivo, onde a gente tem o ventilador mecânico, que a gente pode utilizar o CPAP do ventilador, e o Bubble CPAP, que é uma prática que a gente está tendo muito, eu vou mostrar daqui a pouco a diferença entre eles. E eles são utilizados, CPAPs, através dessa pronguinha que a gente usa. Tem que colocar o número adequado no narizinho do bebê, porque senão machuca. E o ideal é que a gente utilize essa proteção, justamente para não ferir o nariz do bebê, tá? E o invasivo seria a intubação orotraqueal. Aqui, só para vocês verem, esse daqui é o ventilador, que a gente pode estar utilizando o CPAP com ele. Aqui a gente coloca o modo ventilatório, coloca os parâmetros que a gente vai utilizar. Aqui tem o blender para colocar FO2. E esse daqui é o Bubble CPAP, onde eu coloco aqui a pressão, a PEP, que vai manter aquele meu alvéolo aberto. E aqui a gente tem o blender para colocar a quantidade de oxigênio que vai ser ofertada a esse paciente. Dentro das UTIs neonatais, a gente tem um projeto chamado COALA, que significa Controlando Oxigênio Alvo Ativamente. Esse projeto, ele visa a gente manter a saturação de oxigênio dentro das UTIs neonatais, entre 90% e 95%. E aí a gente deixa os alarmes de 88% a 95%. Por quê? Se o paciente estiver com uma saturação menor do que 88%, eu preciso fazer um ajuste e ver o que está acontecendo com ele, né? O que está levando a essa diminuição desse oxigênio? Será que é a oferta apenas do oxigênio? Será que é o padrão, o modo ventilatório que eu preciso alterar? Os parâmetros? Eu vou avaliar. Mas quando ele está acima de 95, como eu falei ainda há pouco para vocês, também é danoso para o paciente. Então, o que a gente faz? A gente vai lá e diminui. O paciente está com 40% de FO2 e está saturando 98%, eu vou lá e vou reduzindo para 30%. Aí, daqui a pouquinho, daqui a uma hora, eu reavalio de novo e tento ir reduzindo essa oferta de oxigênio, tá? Esses bebezinhos prematuros, eles, quando tem uma oferta exacerbada de oxigênio para eles, mesmo eles não precisando, eles têm um maior risco de desenvolver displasia broncopulmonar, que é como se fosse, mal comparadamente, o DPOC do bebê. Aqui eu coloquei só para vocês verem as lesões que o bebezinho pode ficar por conta daquele uso da pronga no nariz, que faz pressão, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. E, além disso, a gente dá terapias de suporte para o bebê. A gente posiciona o bebê adequadamente, uma posição decúbito dorsal, em que ele esteja num plano neutro, que ele esteja com um ninho, que vá conter ele, para ele não ficar largado, solto, desorganizado, que a gente chama. Eu dou suporte hemodinâmico, ver se ele precisa de droga vasoativa, faço o controle térmico, a temperatura adequada do bebê, do recém-nascido é de 36 a 37, 36,5 a 37,5, faço a correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, vejo a oferta de água através do soro, no caso, se está adequado, se ele está hidratado, vejo os eletrólitos se estão adequados, avalio se ele tem algum risco para infecção ou um quadro infeccioso associado, e os vasodilatadores ficam para aqueles casos de hipertensão associada. A gente vai entrar na segunda patologia, que é a taquipneia transitória do recém-nascido. Essa já acomete mais bebês prematuros, bebês a termo, principalmente os a termos precoce, tá? Normalmente é um quadro benigno e autolimitado, melhora nas primeiras horas de vida. O desconforto, ele tende a ser um desconforto leve a moderado, tá? E, como a gente falou bem lá no início, o pulmão do bebê, na barriga da mãe, ele é composto de líquido, E quando o bebê nasce, esse líquido sai para a entrada do ar. Só
Só que essa saída do líquido pulmonar, ela não inicia só quando o bebê nasce. Pelo contrário, ela acontece principalmente quando o bebê ainda está dentro da barriga da mãe, só que ela já está em trabalho de parto, tá? Então, ele começa a ser absorvido desses alvéolos quando a mãe entra no trabalho de parto, onde acontece a absorção de 60%, 70% desse líquido. Quando ele passa pelo canal de parto, pela compressão ali, ele também é eliminado, e o restante é absorvido quando o bebê nasce, começa a respirar, a chorar, tá? Então, o que seria um fator de risco para levar a essa patologia? Aí a gente tem, em especial, as cesarianas eletivas, principalmente aquelas que não têm trabalho de parto associado, né? Como eu acabei de falar para vocês, o líquido, a maior parte dele é absorvida quando a mulher entra em trabalho de parto. Se não entrou em trabalho de parto e eu tenho uma cesariana eletiva marcada, ou seja, aquele líquido vai ter que ser absorvido exatamente quando o bebê for nascer. Então, às vezes, eles não conseguem ter essa absorção de imediato. Os bebês termos, principalmente os precoces, ou os pré-termos tardios, aqueles de 34 a 36 semanas e 6 dias. O sexo masculino, asfixia perinatal, diabetes e asma bronca e a polistemia. Os estudos ainda não conseguem explicar muito bem por que o sexo masculino, asfixia perinatal, diabetes e asma bronca, assim como a polistemia da mãe, interferem para um fator de risco da taquipneia transitória do recém-nascido. E como é que esse quadro se apresenta? Normalmente, o paciente apresenta um desconforto respiratório, em especial pela taquipneia. Essa taquipneia pode variar de 60 até 120 incursões por minuto. E ele pode, sim, apresentar outro desconforto, outro achado de desconforto respiratório associado, como tiragem, como batimento de asa, aqueles que a gente já falou anteriormente. Normalmente, ele se desenvolve nas primeiras horas de vida, em geral, ainda na sala de parto, e a resolução dele, como vocês podem ver aí, em geral, em 24 horas já resolve, mas pode se prolongar até 72 horas, tá? Na ausculta pulmonar, a gente pode observar a presença de crepitações, não é um dado obrigatório para essa patologia, mas a gente pode sim observar, né, já que o pulmão está com líquido. E ele é um diagnóstico muito também de exclusão, né? A gente exclui outras causas, né, como infecção. O quadro radiológico desse paciente, ele apresenta uma congestão perilar simétrica, então o que eu vejo de um lado eu vejo do outro, é quase uma imagem de espelho. Eu posso ter o espessamento das cisuras interlobares, hiperinsuflação pulmonar leve a moderada, ou seja, o pulmão fica bem insuflado, com retificação dos arcos costais, e em alguns casos eu posso encontrar cardiomegalia ou derrame pleural associado. Então, aqui a gente tem a evolução de um paciente com taquipneia transitória do recém-nascido, aqui com 2 horas de vida, aqui já bem mais aerado com 24 e com 36 horas já resolvido. O laboratório desse paciente, o hemograma dele vai estar sem alteração, vai estar normal. A gasometria arterial dele pode apresentar algum tipo de alteração devido a essa troca não estar adequada, e a hemocultura dele vai estar negativa. O tratamento é de suporte, né? São muitas das coisas a gente já falou no quadro passado, manter a temperatura, a oferta hídrica adequada, fazer o controle dos distúrbios eletrolíticos, manter a glicemia adequada, o posicionamento adequado do bebê, e também a terapia de suporte com oxigênio suplementar. Aqui o CPAP, ele entra para ajudar principalmente no recrutamento alveolar, então a gente também está dando preferência para ele nos casos de taquipneia transitória do recém-nascido. Aí a gente tem a nossa terceira doença, que é a síndrome de aspiração meconial, que atinge mais os bebês pós-termos, tá? 10 a 20% das crianças que apresentam líquido meconial
líquido amniótico meconial, tendem 1 a 2% dessas desenvolver a síndrome de aspiração meconial. E é uma patologia que, se ela não for tratada adequadamente, ela tem uma mortalidade elevada, em especial, claro, nos quadros graves. O que acontece? Para esse mecônio ser eliminado, aconteceu alguma coisa, né? Então, em geral, o que acontece? O bebê entra em sofrimento, e aí ele elimina o mecônio, ou então tem uma compressão abdominal mecânica do bebê, do abdômen do bebê, e ele acaba eliminando o mecônio, ou então ele atingiu a sua maturidade fetal, já estava na hora de nascer, e aí acabou eliminando o mecônio, tá? A maioria dos casos ocorre a aspiração meconial ainda no útero, mas também pode acontecer no nascimento, durante o nascimento. E esse mecônio nas vias aéreas, ele vai levar a um quadro de hipoxemia, ele vai atrapalhar a troca gasosa. Tá? Além disso, ele vai fazer a liberação de citocinas e de substâncias vasoativas. Então, quando esse mecônio se posiciona na via aérea, dependendo do local onde ele atinge, ele pode levar a sufocação, se forem vias aéreas as maiores, ou então, se forem as mais distais, os alvéolos, ele pode provocar a telectasia. Até porque ele vai inativar o surfactante. Então, ele ainda altera a propriedade do surfactante que estava ali tentando manter a estabilidade alveolar. Além disso, como não tem uma troca de ar efetiva, às vezes esse ar entra, mas não consegue sair. E aí ele pode levar ao aprisionamento de ar. A gente diz que ele funciona como uma válvula. E aí isso pode levar a pneumotórax. Fenômenos inflamatórios podem acontecer ali nos alvéolos, podem dar origem a uma pneumonia química, em consequência à presença do mecônio e a necrose alveolar. Esse mecônio também pode favorecer a agregação plaquetária, favorecendo o aparecimento dos microtrombos, substâncias que vão interferir diretamente para a geração da hipertensão pulmonar. Então, aqui é o que esse mecônio pode fazer na via aérea, dependendo de onde ele agir, que a gente já falou. Os fatores de risco para essa patologia, então, a idade gestacional acima de 40 semanas, em especial os pós-termos, ou seja, acima de 42, e asfixia perinatal. O quadro clínico desse paciente é um quadro de desconforto respiratório que acontece de forma precoce e ele vai piorando com o passar do tempo. Então, eu preciso assisti-lo. E outro dado muito importante é que esse paciente, em geral, apresenta cianose pelo comprometimento da troca gasosa. Então, na radiologia, eu posso observar a telectasia, as áreas de telectasia, já que ele inativou e alterou as funções do surfactante. Então, esse surfactante não vai conseguir manter esses alvéolos abertos. Ele dá um padrão de infiltrado granular grosseiro, que a gente vai ver já na radiografia. Ele também faz a hiperinsuflação pulmonar, deixando os arcos costais mais retificados. E, em alguns casos, ele pode evoluir também com consolidação lobar ou multilobar, enfisema intersticial, pneumotórax ou pneumomediastim. Então, aqui a gente tem um infiltrado grosseiro com áreas de atelectasia. É importante que lá na sala de parto a gente já lembre como é que a gente vai atuar, né? O bebê tem mecônio, né? O que a gente faz na sala de parto? Porque tudo vai começar ali, já a nossa assistência. Então, a primeira coisa que eu preciso saber, é um bebê a termo? Ele respirou, chorou? Ele tem um bom tônus? Se ele for acima de 34 semanas, eu vou fazer o clampeamento tardio, de 1 a 3 minutos. Então, um bebê que é a termo e está com uma boa vitalidade, ou seja, nasceu respirando, chorando, vida que segue, mesmo que ele tenha mecônio,
vai para o colo da mãe, faz o contato pele a pele, faz o canguru, vamos manter essa temperatura corporal adequada, né, de 36,5 a 37,5, a temperatura do ambiente, vamos manter de 23 a 26 graus, seca esse bebê, cobre esse bebê, coloca uma touca nele, porque ele perde muito calor pela fontanela, deixa essa via aérea pérvia, às vezes eles tendem a cair assim o pescocinho, vamos ajudar a manter, e fica reavaliando essa criança e já estimula a amamentação. Quando é um bebê prematuro tardio, ou então pós-termo, mas que nasceu com uma boa vitalidade, eu faço o clampeamento tardio de 1 a 3 minutos, mas eu preciso levá-lo para a mesa de reanimação para eu fazer os primeiros passos da reanimação. Se tiver tudo bem, volta para o colinho da mãe e já fica lá, tá? Agora, se for um prematuro menor do que 34 semanas, que nasceu banhado em mecônio, mas está respirando e está com bom tônus, eu vou fazer o clampeamento dele de 30 segundos a 60 segundos. Claro que eu tenho que ter bom senso. É um bebê de 28 semanas, ele respirou, ele está com bom tônus. Poxa, mas deixar ele 60 segundos ali, né, para clampear o cordão, é muito tempo. Então, a gente clampeia mais cedo, com 30, tá? Então, bebê menor do que 34 semanas, com boa vitalidade, mesmo que tenha mecônio, a gente faz o clampeamento de 30 a 60 segundos e leva para a mesa de reanimação para os passos iniciais, para uma avaliação desse bebê. Se tiver tudo bem, ele volta para o colo da mãe. Quais são os passos da reanimação? Os passos iniciais. Prover calor através do berço aquecido, que já tem que estar aquecido antes de começar a cesariana ou o parto normal. Posicionar o bebê com uma leve extensão, e eu coloco aqui um coxim, aqui na região interescapular. Aspirar bocas e narinas, se necessário, com as sondas. Se for bebê prematuro, com sonda 6, se for bebê maior termo, eu uso a sonda 8. Secar e remover os campos úmidos. Isso daqui é para os bebês acima de 34 semanas. Abaixo de 34 semanas, eu vou prover o calor com o berço, eu vou colocar o saco plástico e a dupla touca. Então, aqui eu tenho o saco plástico, e a dupla touca é esse saco aqui na cabecinha do bebê e uma touca de algodão. Eu vou posicionar o meu bebê com leve extensão, igual como a gente falou anteriormente, e aspirar a boca e nariz, se necessário, em 30 segundos. E aí eu vou avaliar a frequência cardíaca e o padrão respiratório. Estando bem com o bebê, claro que os abaixo de 34 semanas vão precisar ser assistidos numa unidade de cuidados, ou intermediários, ou numa unidade de terapia intensiva. Mas os acima de 34 semanas podem voltar para a mãe. Então, a gente tem o Golden Minute, que eu acho que vocês lembram, né? Que a gente precisa, até o primeiro minuto de vida do bebê, se ele tem uma frequência cardíaca menor do que 100, ou um padrão respiratório irregular, eu preciso iniciar a ventilação com pressão positiva e fazer ela por 30 segundos, que é o aperta, solta, solta, aperta, solta, solta. E eu uso aqui o nosso querido Ambu, tá? Se for maior do que 34 semanas, eu utilizo a FI inicial de 21. Se for abaixo de 34 semanas, a FI de 30%. E aí aqui a gente tem o blender para exemplificar para vocês. E já coloco a monitorização, a cardíaca e o oxímetro no membro superior direito. Por que eu falei tudo isso? Porque quando eu tenho uma sala de parto com mecônio e o bebê não chora quando ele nasce ou não respira, ou o bebê não tem bom tônus, eu faço o clampeamento imediato do cordão e eu levo ele para os passos iniciais da reanimação que a gente acabou de falar. Prover calor, secar, aspirar a boca e nariz se necessário e posicionar adequadamente, tá? Avaliei, fiz isso, vou avaliar se a frequência cardíaca está menor do que 100 ou se o padrão respiratório está alterado. Caso um desses estejam presente, eu vou iniciar a ventilação com pressão positiva através da máscara. Pode ser pelo Ambu ou pode ser pelo Baby Puff.
Fiz isso por 30 segundos, aperta, solta, eu vou reavaliar o meu bebê. Ele mantém uma frequência cardíaca abaixo de 100, ou o padrão respiratório continua alterado, aí é que muda. Eu vou fazer a aspiração traqueal sob visualização direta. O que significa isso? Eu entubo meu bebê, eu faço a laringoscopia, eu passo o tubo como se ele fosse ficar entubado para ventilação mecânica, só que eu vou conectar esse aspirador de mecônio no meu tubo, e esse aspirador é conectado no aspirador do hospital, e eu puxo esse tubo como se ele viesse aspirando o mecônio que está lá na via aérea do bebê, tá bom? E aí, se ele mantiver ainda uma frequência abaixo de 100 ou uma respiração alterada, volta para o protocolo normal da reanimação neonatal, que não é o nosso foco de hoje. O tratamento, ele inclui o manejo hidroeletrolítico também desse paciente. Normalmente, a gente faz uma oferta de líquido menor nesses pacientes. Eu vou fazer a monitorização adequada, com a oxigênio-terapia adequada, sem dar oxigênio a mais, e aí eu faço isso através de uma boa monitorização. O surfactante eu posso administrar em casos de que eu vejo que o bebê não está melhorando só com suporte de oxigênio, com essas outras medidas de estabilização. Então, como a gente viu lá na fisiopatologia, eu tenho uma inativação do surfactante, então eu posso estar administrando, e as técnicas de administração são as mesmas que a gente já falou. Eu posso fazer o uso de antibiótico terapia, porque existe uma teoria que o mecônio é estéril, mas ele pode se contaminar na saída do parto, né? Ou tem outra teoria que já diz que o mecônio não é estéril, então ele mesmo poderia causar a pneumonia do paciente. E aí a gente faz antibiótico terapia com uma penicilina e um aminoglicosídeo, tá? Normalmente é a AMP e a genta, ampicilina e a gentamicina que a gente utiliza. Mas pode utilizar a penicilina G cristalina, pode utilizar a micacina também, tá? A sedação a gente pode fazer desse paciente com utilização ali do fentanil. Às vezes o paciente fica muito agitado, em especial na ventilação mecânica, então para ele não brigar com o respirador, até para ele não aumentar os quadros de hipertensão pulmonar, se ele já apresentar, é bom fazer uma sedação nesse paciente. E caso ele apresente hipertensão pulmonar, a gente pode fazer a utilização do óxido nítrico, que é a melhor medicação. Caso o hospital não tenha, a gente pode utilizar o milrinone, só que ele não pode estar hipotenso para fazer essa medicação, ou então o sildenafil. E por último, a pneumonia. A pneumonia, ela é considerada precoce, quando ela acontece até 48 horas após o nascimento, e esse paciente pode adquirir a pneumonia antes do nascimento, ou seja, na barriga da mãe, ou durante. Se for antes do nascimento, normalmente está associado com algum tipo de infecção que a mãe possa ter, ruptura precoce das membranas, trabalho de parto prolongado, quando a mãe apresenta febre durante o trabalho de parto, e durante pode ser alguma infecção ali do canal. E normalmente está associado com germes gram-negativos. Quando ela é considerada tardia, é acima de 48 horas de vida, e normalmente está associada com germes gram-positivos. Tá? O paciente apresenta quadros de desconforto respiratório, porém os sinais e sintomas são muito inespecíficos, né? Se assemelha muito, na verdade, todas essas patologias, elas apresentam um quadro clínico semelhante, como a gente viu, com desconforto respiratório, tá? No laboratório, a gente pode observar alterações, que a gente tem esse score de Hodel, tá? Onde eu tenho a pontuação para cada alteração, e aí, isso daí a gente usa essa tabela na prática, porque são muitos dados, depende da hora de vida do paciente, depende do peso do paciente, então a gente utiliza, e se o paciente marcar mais do que 3 pontos, 3 ou mais pontos, já é um indicativo que chama a nossa atenção para um quadro infeccioso, tá? Aqui no quadro clínico a gente tem alguns fatores de riscos
que sugerem que o paciente possa ter, né, quando a gente soma o quadro clínico do paciente com esses fatores, né, sugere que o paciente possa, sim, estar com uma pneumonia. Aí a gente tem aqui a corioamnioniite materna, a gente tem a ruptura de membranas amnióticas maiores do que 18 horas, um trabalho de parto prematuro, sem outra causa aparente, colonização materna pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo B, o bebê que apresenta um quadro de intolerância alimentar, não consegue ser alimentado, quadro de letargia, hipotonia, hipotermia ou hipertermia, uma distensão abdominal. No quadro radiológico, como vocês podem ver, é muito semelhante ao dos outros, né? Um infiltrado grosseiro, nodular, ou então um infiltrado fino, que já lembra mais a doença da membrana hialina, foi a primeira que a gente falou. Presença de broncogramas aéreos, edema pulmonar, consolidação. Então, o quadro radiológico é muito semelhante aos demais e o quadro clínico também. Então, a gente tem que estar muito atento a ir somando as informações que a gente tem. E no laboratório, a gente pode ter uma proteína C reativa positiva e o score que eu acabei de mostrar para vocês, quando é maior do que 3, sugere também um quadro infeccioso. Além disso, a gente também tem as hemoculturas que a gente pode estar solicitando. Então, aqui um quadro radiológico, onde a gente vê o infiltrado e aqui a gente vê consolidação, tá? E o tratamento engloba tudo aquilo que a gente já falou, manejo hidroeletrolítico, monitorização, oxigenoterapia de suporte, gentil, respeitosa, com oxigênio alvo, né? Deixar o paciente em posição ali com o ninho, aquecido, com a incubadora aquecida, ele organizado. E aqui, em específico da pneumonia, a gente tem a antibiótico terapia, que precisa ser utilizada, já que é um quadro infeccioso. E aí, a nossa eleição é, novamente, a penicilina com aminoglicosídeo. Normalmente, a ampicilina com a gentamicina. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu sei que é uma aula muito extensa, muito grande, então eu tentei separar essas 4 para a gente ver um pouquinho mais a fundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E é isso, podem contar comigo. Doutora, muito obrigada pela aula, foi uma aula incrível, muito bem explicada, muito completa. Acredito que todo mundo conseguiu aprender bastante. E muito obrigada por ter aceitado o convite, viu? De nada, Nicole. Estou sempre aberta aos convites da LAPEC. Muito obrigada.